Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Já agradecemos a Deus por termos despertado, termos vencido a noite e pela mais, um dia de vida que Ele nos dá para que aceitemos todos os desafios com a certeza que seremos vencedores em todos os problemas e dificuldades que surgirem diante de nós. É maravilhoso ter essa confiança, essa certeza, porque só aqueles que têm Cristo é que procedem assim. Eu quero dar graças a Deus pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela vida da igreja que Deus colocou em minhas mãos, não é? Mas nós não estamos livres do sofrimento. Um dos homens que mais viveu em comunhão com Deus chamava-se Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um homem perseguidor do Evangelho, não é? Perseguidor do Evangelho, era um centurião, comandava 100 homens do exército romano, comandado por os anticristãos, pelos mesmos perseguidores de Roma nos nossos dias, que pregam um evangelho diferente da Bíblia que eles têm e usam, mas que foi um homem muito fiel a Deus em sua existência. E Deus o provou, como nos prova, com algumas enfermidades, com algumas dificuldades, problemas. E nós somos mais que vencedores, assim como o apóstolo Paulo foi. Ele tinha uma doença, que ele dizia um espinho na carne. Você já imaginou? Quando entra um ferpozinho na sua unha, como dói, como machuca? Agora, isso durante toda a existência é muito dolorido, né? E então ele reclamava e orava muito a Deus. E Deus um dia lhe respondeu: a minha graça te basta. Isto significa que a graça de Jesus é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. A graça de Jesus é mais poderosa que qualquer dificuldade. Podemos sempre confiar nesse Deus. Podemos sempre estar atento a Ele, procurando ser o máximo possível de fiel à sua palavra e ao honroso compromisso que nós assumimos diante do seu Filho Jesus Cristo. Muitos dos pesquisadores afirmam que era um demônio que tinha na carne de Paulo. E explicam que para que ele não se envaidecesse, como muitos são vaidosos, né? Nós vemos pastores que a gente chega para falar com ele. Eu, pelo menos, fui falar com um pastor de uma grande denominação, porque uma vez nós estávamos construindo o nosso templo, o templo de Deus, e passou um grupo de senhores bem vestidos, de paletó, gravata, Bíblia na mão, e disseram: olha, estão construindo esta Babilônia aí, vai cair um raio e partir tudo ao meio. Já estávamos na coberta. E aquilo eu fiquei indignado e procurei falar com o líder. E passei por 4 pastores para falar com este senhor e não consegui. Não consegui falar com ele. A segurança do homem era incomum. Muito mais difícil do que falar com o governador, que uma vez também eu fui falar com o governador
E foi muito fácil. Né? O último secretário olhou para mim e disse: o seu assunto é um assunto muito interessante. Aguarde aí. E mandou esperar um pouco. E quando voltou, disse: entre. E eu fui e falei com o governador. Ele se chamava Agamenon Magalhães, esse governador. E ele me recebeu e atendeu aquele meu pleito, aquilo que eu estava desejando. Então, irmãos, esse presidente desta denominação, eu não consegui. Não consegui mesmo. Eu ia pedir a ele para falar com suas ovelhas, né? Que não tivessem tanta arrogância, tanta prepotência, de procurar ofender as pessoas. Mas não consegui. Depois deixei de mão, continuei o meu trabalho, a igreja está terminada, é uma igreja para cerca de 500 pessoas, né? Está pronta, já fizemos depois disso salas de aula, salão de recepção, sala de crianças, e ainda temos que fazer mais. Mas estamos indo devagarzinho, já estamos há 17 anos, mas sempre alegria constante na vida com Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nos diz: e explica que podemos ficar ainda mais fortes em Deus quando estamos fracos, porque descobrimos que a graça de Deus nos basta. Nos basta. Ontem eu fui fazer um exame, né, de 4 horas, o meu passou 5 horas, e as irmãs oravam, eu já agradeci, e torno a agradecer, primeiro a Deus e depois as irmãs de oração da nossa igreja e de outras igrejas que nos conhecem e oraram por nós. Eu fui cheio de dores, mal-estar, e ao término, aquelas dores eu não sentia, como não estou sentindo praticamente hoje, 12 horas depois, né? Isso explica que podemos ficar ainda mais fortes, porque Deus está em nós e a sua graça nos basta. Este versículo nos fala sobre o apóstolo, apenas ele. Todos os outros tiveram essas dificuldades, porque ele tinha recebido de Deus visões que vieram diretamente do céu para ele. Mas depois tinha ficado com um espinho na carne que o atormentava. Ele orou 3 vezes a Deus para que retirasse o espinho, mas Deus lhe respondeu que a sua graça lhe bastava. Assim Paulo aprendeu a encontrar alegria em Deus, mesmo no sofrimento, mesmo na dor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Nós citamos os versículos para você confira, para que você tenha certeza que Deus está com aquele que ele serve, com aquele que é verdadeiramente sua ovelha fiel. Muitas das vezes o infiel também recebe a bênção porque é criatura dele. E ele não te fez para sofrer, como nós. Os nossos sofrimentos são minimizados pela graça de Deus, que está em nós, no nosso coração, em nossa vida. A graça de Deus salva todo aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados e confessa a Ele os seus pecados com fidelidade e transforma a sua vida pela sua mudança. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Está na Bíblia Católica. Leia. Desafio você, católico, a ler a Bíblia. Desafio você, católico romano, a ler a Bíblia. E você vai ver que desde o Papa até a missa, o amém da missa é antibíblico. Hoje eles estão citando versículos, mas muitas das leituras feitas, eles evitam versículos que condenam a doutrina que eles estão pregando.
É preciso conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A graça de Deus salva. A graça de Deus minimiza o sofrimento e a dor. Se não tira todo por inteiro, é por culpa nossa que continuamos pecando. Continuamos uma ligação muito direta com este mundo hostil, com este mundo de trevas. Ainda não estamos em plena luz de Deus, que Satanás não tem poder para nós. E quantas vezes nós façam uma autoanálise da sua vida. Examine-se, censure a você mesmo, não colhe a vida dos outros. Uma certa senhora chegou para mim e disse: pastor, eu vou embora da sua igreja. E eu perguntei: isso é recente. Por que, minha irmã, a senhora vai embora? Porque uma irmã traiu o marido, viveu com outro cerca de 8 meses a 1 ano, voltou e o senhor aceitou na igreja. Pastor não pode expulsar uma ovelha que chega à igreja, porque o Senhor diz: vinde como estás. Pastor tem autoridade para puni-la, não com cadeia, não com sentenças, mas com suspensão de participação nos cultos por um determinado período, porque é um pecador arrependido, se arrependeu e voltou. Eram 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor saiu correndo atrás e a trouxe nos braços. Certamente ela passou um período de quarentena separada das outras. Não podia fazer parte dos grupos de de cânticos. Não podia orar. Mas não podíamos, o pastor não podia, em hipótese nenhuma, proibi-la de entrar na igreja, de voltar para Jesus. Então a igreja tem poder para determinar um período de recuperação, um período de convalescença. E este período foi cumprido e depois ela é integrada ao corpo de Cristo. O julgamento dela virá depois, não pelo pastor, mas pelo próprio Jesus, que será o nosso juiz. Hoje ele é o nosso advogado. E a irmã se afastou da igreja. Viu os defeitos dos outros, mas não consegue ver os seus próprios defeitos. É preciso termos consciência do que somos capazes e não olharmos para o outro. O que ela fez, errando, se afastando de Deus, não vai lhe atingir coisa nenhuma, não irá me atingir em coisíssima nenhuma, não irá atingir ou afetar a igreja em coisa nenhuma, a não ser por aqueles que não veem os seus próprios defeitos e vivem a observar a vida do seu irmão e dos outros. Portanto, meu amado amigo, veja realmente o que era o espinho na carne de Paulo. A graça de Deus salva todo aquele que crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Por que eu estou repetindo? Porque é preciso que Deus entre no seu coração e você procure corrigir a si mesmo. Observe-se diante de um espelho e veja se você teve condição moral, intelectual e espiritual de censurar e de condenar. E se condenar a si próprio, abandonando a Cristo e a igreja. Estás na mesma situação que aquela a quem tu estás condenando. A graça de Deus não tem limites. Nós somos fracos, mas Jesus é forte. Quando todas as outras coisas em que
colocamos a nossa confiança falham, Jesus nunca falha. Ele é o único em quem podemos sempre confiar. É o único em quem nós sempre podemos confiar, só em Jesus. Só em Jesus. A graça de Deus me basta. A graça de Deus basta àqueles que creem, porque quando penso que estou forte, estou fraco. Quando me sinto fraco, é quando estou muito mais forte. Deus está em mim. Sim, Deus nos ama e quer o nosso bem. O espinho na carne vinha de Satanás, mas Deus permitiu que continuasse a atormentar o apóstolo Paulo, para que ele aprendesse a ser humilde. Uma lição muito valiosa, a humildade. A verdadeira força não vem de nós, vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Não vem de nós. O espinho na carne, vou repetir, vinha de Satanás. Deus permitiu que continuasse a atormentar o apóstolo, para ele aprender uma grande lição valiosa. A verdadeira força não vem de nós, vem de Deus. O espinho na carne não destruiu o ministério do apóstolo Paulo, fortaleceu, engrandeceu, deu-lhe mais força, mais poder, porque o sucesso do seu trabalho não dependia da força dele, mas do Espírito Santo que estava também nele, resignando, confortando, ajudando. Paulo descobriu que em Jesus até o sofrimento podia ser usado para o seu bem. Sua dor aproximou-se de Deus e ajudou a confiar mais na graça de Deus. Paulo encontrou alegria em Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis da sua vida. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Este é o evangelho que nós pregamos. Este é o evangelho verdadeiro que nós anunciamos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Descubra, meu amigo, em você mesmo os seus defeitos e corrija-o. Olhe unicamente para a sua vida, que esta é importante para Deus. A vida do outro cabe a Deus observar, cabe a Deus julgar, cabe a Deus determinar o seu sucesso ou insucesso. Paulo descobriu que em Jesus até o sofrimento edifica, fortalece. O que é ser fraco ou forte? O exemplo de Paulo não significa que Deus quer nos fazer sofrer, nem que ele vai nos livrar dos sofrimentos. Acontece a todos nós, mas Deus pode mudar a situação para o nosso bem. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele nos ajuda a ser forte. E esta transformação de um fraco vencido torna-se-á em um forte vencedor, derrotador do inimigo de Deus, Satanás. Deus vai fazer o melhor para nós. Quer isso seja retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para o nosso bem. Ser crente é saber suportar o sofrimento e a dor, porque sabemos que é temporário e que nós seremos vencedores. Porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é para sempre. A graça de Deus é eterna em nossas vidas, até no momento em que nós deixarmos de respirar. Está em Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Que a graça de Deus esteja em você,
Que você tenha esse encontro com o Espírito Santo de Deus e aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em nome do Senhor Jesus. Que os santos digam amém. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.